Oi pessoal, boa noite. Boa noite, Rafael. Meu nome é Rafael, a gente é a última turma apresentada TI 45 para todos vocês. Oi. Sou o Roberto. Sou o Luigi. Boa noite, sou o Wesley. Eu sou o Cauê. E bom, para explicar o que é o nosso projeto para vocês, eu provavelmente vou ter que dar uma aulinha de história nerd para todos vocês. Então, voltemos um pouco no tempo, para 1937, um britânico, um soldado britânico, um londrino mais especificamente, chamado J.R.R. Tolkien, em 37, lançou um livro chamado Lá e de Volta Outra Vez. Aquele livro mais tarde veio a ser conhecido como O Hobbit, e em 1954 a 55 ele lançou um outro livro dividido em 3 volumes chamado de O Senhor dos Anéis. Depois disso, o gênero de fantasia, de ficção, fantasia e aventura, ele acabou tendo um crescimento enorme, uma procura muito maior. E na década de 70, existia um gênero de jogo chamado TTRPG, que é Tabletop RPG. Ele constituía basicamente como é que eu posso dizer isso? Um simulador de estratégia voltado mais para como se fossem facções em guerra, tipo o jogo mesmo. É Guerra o nome daquele jogo? Eu não lembro. Enfim, em 74, algumas pessoas começaram a pegar essa ideia do jogo do tabuleiro e eles juntaram isso com o gênero de fantasia que eu mencionei do Tolkien lá atrás. E daí surgiu o D&D, o Dungeons and Dragons. Foi altamente influenciado pelo Tolkien, tanto que é por isso que eu mencionei ele para vocês no começo. E desde então, desde 74, o gênero do RPG ele vem crescendo muito. Em 2014 foi lançada a 5ª edição do Dungeons and Dragons, que é a que a gente está fazendo o nosso projeto em cima. E este mesmo ano foi lançada uma nova edição. Essa eu ainda não tive a oportunidade de ver, então tivemos que fazer na antiga mesmo. O que é o gênero de jogo do RPG? Ele consiste como se fosse um jogo de interpretação. Tem uma pessoa que é chamada de mestre, e essa pessoa é responsável por guiar outras pessoas por uma certa aventura. Uma aventura narrada. E para não ser só simplesmente um teatro, como qualquer outro que tem por aí, um elemento de aleatoriedade foi adicionado. E esse elemento são os dados de RPG. Tem dados de 4 lados, de 6 lados, 8 lados, 10 lados, 12 lados e 20 lados e 100 lados. Todos esses dados são arrumados para adicionar o elemento de aleatoriedade e não simplesmente você falar o que você quiser ou fazer o que você quiser dentro do jogo. E para jogar esse tipo de jogo tem uma ficha, que você faz seu personagem em cima dessa ficha. Eu jogo isso há pelo menos 10 anos e a parte mais assustadora quando eu era novato era de fato fazer a ficha. Por isso eu pensei nessa aplicação. Ela ajuda muito na hora de fazer a ficha, ela agiliza bastante o processo. Acho que já podemos começar criando uma conta. Só para mostrar para vocês também o processo de criação de conta que a gente utilizou. A gente pensou não só seguir um padrão tipo e-mail e senha só e mais nada, a gente pensou em verificação de usuário, verificação de conta, reset e tudo mais. Então, basicamente, o sistema completo de login. Vai até mandar e-mail com o servidor SMTP que a gente configurou, ou seja, ele está totalmente em nuvem também. O site está sendo hospedado com esse mesmo nome aqui, com ponto final, que vocês podem acessar pelo computador também. O Luiz ele pode fazer um cadastro só para mostrar de exemplo para vocês. Qual o nome bom aí? Logo o nome. Aperta o e-mail. R-A-P-H-A E-L P-I-Z-Z-I @hotmail.com. Só lembra que eu tirei tudo do banco, surpresa, né? Só lembra assim, tá? Tá colocando certinho? Mostra mesmo. Tá faltando minúsculo. Só pra
provar que tem verificação. Tem verificação de muita coisa, na verdade. Tem verificação se o e-mail é real, se o nome tem menos de 12 caracteres, se a senha condiz, se já tem e-mail cadastrado e por aí vai. Tem bastante coisa que a gente fez. E só essa parte do olhinho de abrir e fechar para mostrar a senha já foi mais acho que umas 20 linhas de JS, de JavaScript. O e-mail já tá indo, você não dropou a database. Ah, não, tem que colocar, deixa eu colocar o meu aí. Pessoal, enquanto eles fazem o link, eu vou explicar um pouquinho para vocês da parte do banco de dados então. Assim como nos outros projetos, todas as informações elas são armazenadas em um banco de dados. E para a estruturação desse banco de dados, eu fui lá, eu criei um diagrama desse banco de dados. Então o diagrama seria uma imagem, então essa imagem seria meio que um mapa do banco de dados. E aí dentro desse diagrama, eu usei uma ferramenta que chama de DB Designer. E aí nele eu coloco todas as tabelas que eu vou usar no banco, vou organizando todas elas e vou colocando as colunas que eu vou usar nessas tabelas. E aí a partir dessa imagem, antes da gente colocar no nosso código, eu vou estruturando. Então, eu tenho uma tabela A que ela vai ligar com a tabela B. Qual dessas colunas elas vão se relacionar? E aí com isso a gente vai mapeando todo o banco de dados. E assim que a gente tem tudo mapeado, está tudo visualizado, aí a gente parte para a criação dos scripts das tabelas. Aí a partir disso, depois que eu montei todos os scripts de criação, a gente executou no banco de dados. Sobre os personagens que o Rafael e o Roberto ele vai mostrar para vocês. O Rafael, como ele entende mais do jogo, ele me mandou o nome dos personagens, as características de cada um que cada um ia ter. E aí ele mandou num arquivo PDF para mim. E aí uma das minhas tarefas foi organizar todos esses dados aí. Então eu tinha a tabela do banco de dados, eu tinha as minhas colunas e tinha todas as informações organizadas em forma de texto. Então eu separei cada informação, separei pelo tipo de coluna, então a gente tinha colunas que elas só aceitavam números, tinha colunas que elas aceitavam textos e números. E aí a partir dessa estruturação do banco de dados, eu montei todos os inserts e aí assim a aplicação ela consegue fazer toda a comunicação e trazer as características dos personagens que eles vão mostrar agora para vocês. Sim, inclusive a gente teve que modificar acho que muitas vezes essa relação de tabelas e tudo mais, porque teve coisa adicional que a gente teve que colocar, mais tabela, mais informação, mudar a formatação e por aí vai. Tudo fazendo relacionamento de tabelas com chave estrangeira e por aí vai. Foi uma complicação do caramba, tanto que o nosso controller, que é o back-end, tem acho que 2.700 linhas de código. Bastante coisa. Pode colocar a verificação de usuário que o e-mail que chegou. Também ele faz a verificação por meio de código, como se fosse realmente um site verdadeiro mesmo. A gente configurou o SMTP para isso, com um domínio próprio que a gente comprou. A partir do momento que você verifica, a conta já está liberada para entrar. E essa é a página inicial do site, que basicamente tem a parte de gaveta de dados, a parte de criação inteira de personagem, que o Rafa vai falar mais especificamente, e a parte de cofre de personagens, que é onde você pode ver os personagens que tem salvos no seu usuário. Quer falar um pouco sobre a ficha? Por favor. Bom, falando sobre o processo de criação de ficha de personagem para vocês, sei que a maioria pode nem sequer estar interessado porque não tem interesse nesse jogo, mas é a finalidade do site, então tem que mostrar. Primeira coisa, Luigi, define um nome qualquer para o personagem. De novo, meu nome. Escolhe uma raça. Qualquer um. Escolhe uma sub-raça. Sub-raça. Luigi. O DH bateu. Escolhe nível. Falta 3. Pode ser isso também. Escolhe subclasse. Uma coisa interessante de se falar é que cada uma desses drop-downs aqui, eles têm um relacionamento. Se ele escolhe a raça de elfo, as raças de elfo, de sub-raças de elfo, vão aparecer todas aqui no drop-down. Se ele escolhe outra raça, como a humano, vai aparecer outras duas raças, sub-raças, para essa principal. Em classes é um pouquinho mais complicado, porque ele utiliza com base o nível, para ele desbloquear as subclasses, e com base na classe principal também. Só que tem algumas classes que já tem as subclasses no primeiro nível, e outras com nível 3, nível 2, nível 10, por aí vai. E outra coisa, o Roberto falou para vocês que essas informações elas se comunicam. Vocês não estão vendo, mas cada informação dessa daqui, que eu expliquei para vocês, elas estão armazenadas em uma tabela do banco de dados. E cada uma delas possui um ID único, que ele é criado a partir do momento que é feito o insert dessa informação.
E aí dentro do nosso código a gente faz o relacionamento desses dados a partir desse ID único que a gente tem no banco de dados. E também, como essas informações de drop-down e tudo mais, a gente consegue buscar via ID também as informações que a gente quer, como habilidades, perícias, idiomas que a classe fala e por aí vai. Que vai tudo aparecer aqui também, como aqui são as partes de antecedente, que buscou do banco a característica, equipamento, eficiência e por aí vai. E para baixo também vai aparecer as partes de classe e sub-raça também, mais para baixo. Que vai aparecer tudo aqui na parte de aplicação mesmo. Bom, nessa parte da aplicação ele traz literalmente tudo que você precisa para construir a ficha do seu personagem. Volta para cima aqui. Como o Zé falou, essa parte toda de antecedente, com base nisso aqui e também com o auxílio do livro que é necessário para jogar esse tipo de jogo, você consegue preencher as informações que estão aqui embaixo. Vai abaixando. Vai abaixando. Aqui são lá em cima são as informações da raça. Aqui são informações... um pouquinho para baixo. Aqui são informações de classe. Vai abaixando. Continua de classe, classe termina aqui. Aqui define perícias, não vou me estender no que é isso, porque, de novo, não sei quantos de vocês de fato poderiam estar interessados no jogo. Mas assim que o usuário preenche todas essas informações, que, Luigi, eu vou pedir para você inventar coisa para preencher aí, por favor, só para demonstrar. Só baixar a cabeça no teclado mesmo. Não, passa o dedo mesmo, vai. Sim. Troféu de alimento também. Coisa pra caramba. Tem coisa lá em cima. Tem coisa lá em cima também. Ali, ó, ponto de vida lá embaixo. Ponto de vida aqui. Tá bem escondidinho, tá? E aí, pessoal, quem não, assim, que nem o Rafa já explicou bastante, né? Mas ainda quem não fez a associação do jogo, tem quem conheça e tem quem não conheça. Mas para ficar mais claro, teve o desenho A Caverna do Dragão, que foi baseado nesse mesmo jogo. Você fala? Quer continuar? Pode continuar, então. Além da Caverna do Dragão, que vocês conhecem. Além da Caverna do Dragão que vocês conhecem. Tem também um recém-lançado agora de Dungeons and Dragons. Muito bom. Recomendo se a galera não tá com muito tempo. O filme é mais contraído pra vocês assistirem. Muito bom. Assistiu na hora. Tem o Stranger Things também, que é o jogo que a galerinha usa lá também na série. Essa função aqui ela serve para salvar a imagem do personagem, caso queira também. Isso foi um trampo enorme para ser feito, né? O Zé pode dizer mais? Não posso nem comentar muito porque assim é complicado, porque eu tive que converter em base 64 a imagem, que é basicamente o código fonte da imagem, para ela aparecer aqui, depois passar para o banco de dados em forma de base 64 e depois voltar para a página inicial para ela carregar como se fosse uma imagem mesmo. Foi uma complicação, eu tive que fazer acho que umas 300, 400 linhas só de back-end e front-end para conseguir fazer ela funcionar direito, com JavaScript também no meio para fazer a conversão de base 64 e tudo mais. Também uma função que utiliza muito bem dessa parte de imagem é a parte de geração de PDF, que é basicamente a principal do site, que vai pegar todas essas informações que foram colocadas aqui e vão transcrever com um PDF completinho, com todas as informações da ficha. Pode clicar para gerar o PDF, para mostrar. Tira o F11 que não vai mostrar a geração do PDF. Aí. A partir do momento que ele baixar, todos os campos aqui vão estar preenchidos, como que estava lá na parte de aplicação. Cara, foi uma complicação do caramba, porque cada campo desse daqui tem um nome específico dentro do PDF. Então teve que ir um por um, pegando os nomes, atribuindo as partes dos módulos, que são basicamente os campos que a gente tem, e carregando um por um. E a parte de imagem, vou mais para baixo, essa parte aqui de imagem foi mais complicada, porque a gente teve que não só usar a parte de base 64, que é o código fonte, mas também salvar no servidor temporariamente, aplicar no PDF, remover, fazer a verificação que removeu, e daí sim fechar o PDF e enviar. E toda vez que você cria um personagem tem que fazer isso no servidor. Isso consome muita memória, consome processamento, então foi uma parte meio errada da gente se fazer. Poderia ser feito na parte do cliente-site, que é com JavaScript e tudo mais. Pode voltar para a parte do site. Sobre a parte de salvamento no cofre. Você pode salvar aqui no cofre, vai pegar todas as informações que foram colocadas e jogar para o cofre de personagens. Clica aqui no botãozinho de cofre.
ele vai aparecer aqui como um personagem editável. Você pode clicar no botão editar. Clica em editar. E vai carregar tudo que foi colocado lá de volta. E aqui, você mudar qualquer coisinha aqui, é só clicar em editar personagem de novo, que vai salvar tudo que você colocou. Legal. Só dar um comentário. Esse campo que o Zé colocou aqui de confirmar o editar ou apagar, é muito bom vocês colocar na próxima aplicação de vocês, porque às vezes clica ali, o usuário clica ali sem querer. Então, misclick que a gente chama, né? Clica, apaga todas as informações, perdeu. Não, então você sempre toma um cashbox ali e confirmar essa informação para não apagar tudo que ele digitou lá. Você não quer um monte de coisa, então sempre ter essa confirmação aí. Inclusive foi um belo problema quando eu estava fazendo esse cofre, porque sempre quando eu estava testando um personagem para editar, clicava em apagar e o personagem apagava tudo de novo, eu tinha que voltar aqui para fazer tudo. Uma coisa também interessante de falar que a gente esqueceu, que é a parte de dados, que basicamente funciona como uma entidade de dados mesmo, que eles jogam um valor aleatório para você utilizar também em jogo, se você estiver jogando ali com seus amigos. Entendeu? Vai aparecendo tudo aqui e vai carregando tudo bonitinho. O que mais tem para falar? A documentação tem que ser. Verdade, também tem a parte da documentação de tudo isso. A gente falou bem resumidamente do que a gente fez. Se vocês quiserem, a gente pode também mostrar o back-end disso daqui, mas vai demorar um pouco, tá? É bastante coisa. Um resuminho pode mostrar também a tela do back-end que tá do Visual Studio? Só para mostrar um pouquinho. Vai no controller. Vai no controller. Vai indo para baixo. Nossa senhora. Pode ir. Saboreando. Pouca coisa. Bom, 2.700 linhas de código que a gente fez para todas essas funcionalidades, que é tipo, tem que utilizar a relação de tabela, retornar view, fazer um monte de coisa que tem que ter relações ali, que é uma lógica muito complexa para coisas simples, basicamente. Então, se você pensar num projeto maior do que esse, que tem mais funcionalidades, mais coisas, pensa que cada controller, se tiver uma divisão dele, que a gente não teve, que basicamente colocou tudo em um só, cada controller pode ter tipo 3.000, 6.000 personagens. 6.000 linhas de código, basicamente. Explica que o controller são apenas o back-end. É, apenas o back-end, realmente. Mostra o CSS, o HTML. Isso aí só a parte. Isso daqui é só a parte do back-end, tá? Só a parte de funcionalidade. Tem mais coisa em CSS. Pode ir O pra baixo. CSS, pessoal, ele é tudo que dá cor, que dá formatação, que dá o estilo da página inteira. E para tudo que a gente usou aqui, tem até aqui dá o quê? 1.200? 1.200 linhas só do CSS customizado. Depois disso tem o Bootstrap, ele é um framework Para o CSS. e ele geralmente agiliza esse processo. Ele já tem várias pré-definições que a gente não precisa ficar criando essas linhas inteiras aqui para a gente fazer. Inclusive dá Então, pra mostrar aqui, ó, a parte aqui de Bootstrap, que ele basicamente tem aqui H100. Isso daqui não é uma classe que a gente criou, é uma classe de Bootstrap que tem como altura 100%. Então basicamente são várias classes já disponibilizadas que dá pra você só colocar ali na div, na imagem, no seu P e por aí vai, e já formata tudo bonitinho, que agiliza bastante o processo. A parte sobre também, acho que vamos falar sobre o JS que a gente utilizou também. A gente fala sobre o nosso JavaScript que a gente utilizou ali no JS. Bem. Esse é o nosso JavaScript. Basicamente a gente utilizou jQuery com JavaScript puro. jQuery é basicamente um framework JavaScript que facilita também essa parte de funções e tem basicamente muita coisa pronta. Tá? Então é 1000 linhas também de JavaScript para a aparição de algumas animações, que tem ali como aquele negócio de confirmar a edição, confirmar o delete de algum personagem, por aí vai. O que mais tem para mostrar também? Os models, os HTMLs também, acho que tem muita coisa para mostrar, vamos te passar por isso, que é muito... Só uma ligação de e-mail. coloca na página da aplicação ali que ela é a aplicação principal. É que mais tem coisa. Acho que só o HTML daí, acho que é 600 linhas por aí. Daí mais o JavaScript que tem na página em si, que também utiliza coisas de Razor, também é uma boa coisa comentar, que o Razor basicamente implementa coisas de C# no HTML. Então a gente utilizou muito dessas páginas Razor, como por exemplo ifs e elses, para fazer a parte de select dropdown, entendeu? Utilizamos IDs do banco também. Os models também é bom mostrar, que basicamente são os models que a gente utilizou, os modelos de cada tabela que a gente utilizou.
o modelo de personagem, classe, subclasse, tudo aqui, tudo que vai ser salvo na parte do personagem, também na parte de classe, subclasse, tem todas as habilidades e por aí vai. A gente utiliza como isso daqui como base para fazer as colunas do database. Tem mais alguma coisa para falar? Acho que não, né? Documentação. É, documentação, verdade. Documentação. É, Na hora de melhorar. Hora de melhorar. Hora de melhorar. Depois a gente fala sobre a parte do... Bom, galera, pelo horário aqui, eu acho que vocês vão ansiosos para intervalo. Dá uns mãozinhos. Vou falar brevemente sobre a documentação. A documentação, ela é necessária, vou falar da importância que ela tem para o projeto em si. Ela é muito importante porque ela ajuda a organizar o que cada um tem que seguir e ela, basicamente, ela documenta toda a parte do código, tudo mesmo. Eu peguei assim a documentação e falei, não, pode deixar a documentação, achei que era um pouquinho mais tranquilo. Toda hora que eu mudar alguma coisa no projeto, mudar alguma cor, alguma coisa, você tem que ir lá e modificar a documentação. Então, você sempre tem que estar alterando ela, então é simples de fazer. Mas a importância dela, necessariamente, é... Continuando. Mas a importância dela para o projeto é, de fato, muito importante. Eu acredito pelo ponto de, se alguém, por exemplo, futuramente for pegar esse código, dar continuidade, por exemplo, a gente sair aqui e entrar outros programadores, desenvolvedores para mexer no código. Ele tem por onde seguir, ele não vai sair perdido. Então, ele vai pegar a documentação, vai ler ela e vai saber o que foi feito e dar continuidade. Mas basicamente isso, eu só queria mostrar para vocês a importância, que é muito importante na documentação, e foi basicamente isso, é documentado todo o projeto. Acho que é bom a gente falar também sobre a nossa estrutura de rede em nuvem que a gente utilizou. A gente não está utilizando um database local, a gente está utilizando o AWS para conseguir fazer a hospedagem do database só, não do site em si. Porque basicamente ele deixou um database em nuvem que a gente pode utilizar. Acho que vou ter que abrir o console do AWS, mas depois abre, acho. Nem precisa, né? Nem precisa, tranquilo. Basicamente a hospedagem que a gente faz do site em si, que está hospedando a aplicação, ela se comunica com a AWS para conseguir colocar coisas nesse database separado. Então basicamente elas se comunicam em coisas separadas, tipo usuário, site, database, se formando um triângulo. Cada um se comunica necessariamente. Só isso, o início também. As nossas partes de layout que a gente pensou nos designs e tudo mais. A gente mudou bastante coisa de design, principalmente o Rafa, que ele ficou mudando muita coisa durante o projeto, que complicou muito a documentação pro Wesley. Deu até pena dele, porque a cada aula mudava acho que 200 linhas de código de design, e vai o Wesley lá falando, o que mudou aqui, o que mudou no CSS, o que mudou no JavaScript. Essa aqui foi a primeira design da página de aplicação. Como vocês podem ver, mudou bastante coisa. Pouquinho só. A parte também de personagens também mudou bastante coisa. A parte também de cadastro. De cadastro de login não mudou nada não, só manteve tranquilinho. A única coisa que manteve no site, eu acho. Mas bom, acho que era mais isso que tinha pra nós falar, né? Perguntas, dúvidas? Acho que nenhuma. Eu tenho pergunta. Bom, você deve ter demandado muito tempo, né? Como que foi essa organização do tempo? Porque aqui na sala provavelmente vocês não conseguiram, né? Teve que ter tempo extra, né? Eu acredito. Na realidade cada um focou mais ali o que cada um é mais especialista, né? Uma das coisas que foram Tarefas, até né? A gente Exato. mas o Wesley cuidou da documentação, o Cauê do database, o Rafa do design, e eu virei do back-end, Da estrutura de design. ele construiu da estrutura do design também. Cara, foi basicamente na correria para fazer isso daí. Foi um Finais mês de e meio. semana. Finais de semana, durante a semana porque- também, madrugando para fazer isso daí. Foi muito complicado. Acho que foi um mês e meio só, a gente fazendo tudo isso, do zero. Então, foi apertar pra caramba o prazo. A gente começou, acho que o primeiro commit que a gente teve do GitHub foi acho que no dia 7 de outubro. Acho que dá pra até mostrar as brands que a gente fez. Vai aqui no Visual Studio. Visual Studio. Vai aqui no Git. Commit of Stash. E All Commits. Essa daqui é só a minha brand, só a minha parte de trabalho. Então basicamente teve muita mescla de coisas que foram feitas, muita coisa que foi feita no design, no back-end, foi tudo
juntando ali, foi formando uma salada de coisa, basicamente. Bom, alguma pergunta a mais? Como nós estamos tratando com dados, eu vou cadastrar meu nome, tudo ali para iniciar o jogo, qual que é a questão de segurança de dados que o site traz para Sobre isso, o único dado pessoal de fato que a gente pede do usuário é um e-mail válido. Um nome é um nome de usuário qualquer. E também, Não é um nome de verdade. inclusive, a conexão com o banco de dados é via SSL, no caso. Então, basicamente, tem uma encriptação de todos esses dados, então não pode ser basicamente pego isso ali no meio da comunicação. Além do que a senha criptografada no banco também, eu coloquei um método em si para ela criptografar a senha inteira em 128 caracteres e descriptografar no site para depois pegar e fazer verificação. Então, Se a basicamente, pessoa também não estiver segura, né? Não quiser colocar o nome, tem o sem registro. Você clica aí, Verdade, faz também. o que você quer, pega o PDF. só que daí você não vai ter a opção de salvar o personagem no banco, exportar PDF não, editar o personagem que você salvou, por aí vai. Basicamente isso, é bastante coisa. Mais alguma pergunta? A imagem já é pré-salva ou são as informações que criam a imagem? A imagem ela não é pré-salva. Se você quiser colocar a imagem no site, você tem a opção. Se você não quiser, você não coloca. Não, Basicamente. mas aqui apareceu, por exemplo, Isso daí foi só um exemplo que a gente colocou para save. não sei quem coloca a imagem. Exatamente. Mais alguma pergunta? Vocês estão pedindo um formato específico da imagem, não? PNG. A gente colocou em PNG, porque é mais fácil de converter para a base 64. Como o senhor falou, ele que me ajudou com isso daí. Bastante coisa. Mais alguma pergunta? Por que shitmason? Porque aí eu falo isso. Cheat é ficha em inglês. Mancer, aí é um pouco mais difícil de explicar, mas no sentido mais literal que dá para traduzir esse nome seria fazedor de ficha. Só isso. Ou seja, é basicamente o nome mais genérico possível. O fundo roxo é por causa do Mainster mesmo? O fundo roxo é por causa do Mainster mesmo? A parte roxa do site foi só uma escolha de Se design. você notar que começa num roxo e tem um degradê para um vinho. Esse é o design do site inteiro, na verdade. É verdade, também o site ele é responsivo em parte de viewport quando está na horizontal. No celular ainda não está implementada essa parte de responsividade, porque basicamente tem que mudar para o celular para ter a visão vertical do negócio e tudo mais, então é mais complicado, isso demandaria mais tempo. Teria que pegar uma pessoa só para pegar todo o site e fazer a responsabilidade total disso daí para manter tudo funcionando também. Sim, mas a gente fez um teste também na horizontal, o celular funciona beleza, na vertical que dá uma saída da responsabilidade. Exatamente. Para programar a lógica do jogo, vocês organizaram antes ou foi indo ou foi mudando? Não é um jogo, né? Ele É só uma É só a Sim, ficha só do a jogo, ficha. né? Sim, mas para estruturar toda essa... Aí eu vou clicar aqui, como vocês falaram, o ID único. Vocês fizeram isso antes ou foi fazendo, surgindo. mudando? Foi surgindo. Foi surgindo. É, mais um exemplo da importância da documentação. Se tivesse uma documentação pronta na hora, a gente provavelmente teria feito isso bem mais rápido. A gente teve que mudar bastante coisa por necessidade. Pode falar. Quanto tempo vocês gastaram para fazer esse projeto? Um mês e meio. Isso contando fim de Finais de semana e aulas totais também. E madrugadas. Madrugadas pra caramba. A maior dificuldade do projeto Eu acho que cada um teria uma resposta única para isso. Cada um tem uma resposta única mesmo. Pra mim, Fala no geral. no geral, foi basicamente a parte de, acho que, funcionalidades e colocar o site no ar também, porque ele tá sendo hospedado pelo domínio aqui, como vocês podem ver. Basicamente essa foi a parte mais difícil, porque teve que sair do nosso bolso também e também fazer também uma estrutura do aplicativo também, do site, se comunicar de maneira correta quando está no servidor, porque muda de acordo com quando você está fazendo o modo debug no seu computador e quando está rodando mesmo no servidor. Então, tinha coisa tipo a imagem, por exemplo, tinha coisa que ela não salvava porque não tinha pastas que eu criei localmente e não subia para o servidor. Daí teve que refazer toda a lógica de salvamento de imagem para conseguir fazer o negócio funcionar. Quais os objetivos agora? Os objetivos agora, para frente no caso? Bom, o Rafa, eu acho que o Rafa vai dar continuidade nisso, mas eu vou dar suporte também para ele se ele precisar também. Mas o objetivo é basicamente deixar postado, realmente funcionando bonitinho, adicionar mais coisas que a gente tem para adicionar, tem muito mais funcionalidade que a gente quer colocar aqui também.
E também colocar meio que uma forma de, vamos fazer receita nisso também, colocar anúncios em algumas partes do site, mas nada que interfira na experiência do usuário. Só umas coisinhas tipo um anúncio aqui do Google aí, por exemplo, mas nada demais. Mas assim, publicado já tá, então assim, Por isso quem que quiser eu já pode acessar. Já divulgou já para seus amigos? Ainda não, foi hoje que a gente finalizou, então nem deu tempo. Vocês pretendem comercializar isso daí? Ganhar dinheiro em cima dessa aplicação? Exatamente, a gente vai colocar basicamente, tem a opção de, na hora que quer colocar uma opção de subscrição, que basicamente vai adicionar mais coisas, mais limites de personagem no cofre, por exemplo, mais funcionalidades aqui que vai aparecer para você usar, e por aí vai. Então basicamente vai fazer uma receita disso mesmo. Mais alguma pergunta? Quer dizer que essa ficha toda antes você fazia... Baixa. Calma, Geralmente elas fazem manualmente, né? A pergunta é que antes essa ficha toda era feita Manualmente. manualmente? Não exatamente. Na época que eu comecei a jogar, a gente não jogava online ainda. Eu reunia com um grupo de amigos meus, a gente imprimia essa ficha aqui totalmente em branco e tinha que preencher tudo com caneta. Porque lápis fica muito ruim de se ver e caneta não dá para apagar. Aqui é algo digital, você pode mudar a hora que você quiser, quando você quiser, você pode armazenar quantos você quiser. E você usa várias vezes essa ficha? Usa várias vezes. Porque o jogo não começa e acaba num dia. Né? Exatamente. Você pode usar várias vezes, o seu personagem avança, por isso que tem um nível, você pode... Se você criar um personagem no nível 1, você pode fazer no nível 2 futuramente. E você vai modificando a intenção mesmo era conseguir o PDF, para quem quiser usar digitalmente não precisar de um editor de PDF também, que isso daí é outra coisa bem chata. O Adobe Acrobat, por exemplo, ele cobra você só para você girar em 90 graus o PDF, quanto mais editar os textos que estão escritos. E isso aqui é totalmente imprimível. Muita gente que joga presencialmente vai imprimir essa ficha aqui para poder anotar as coisas. Só queria responder uma pergunta anterior, que ele falou dos desafios, Verdade. né? Verdade, tem esse ponto também. Um desafio particular meu, mas eu acredito que é a realidade minha do Wesley e do Luigi também, que é, por exemplo, o jogo, ele é tipo assim, cara, eu sou totalmente por fora. E tipo assim, isso é um negócio que aconteceu aqui e vai acontecer tanto na área de TI, como em outras, mas em TI principalmente, a gente trabalhar com coisas que a gente não conhece. Então eu, por exemplo, eu não fazia ideia de como que funcionava o jogo, não sabia da existência do jogo. Então um desafio que eu tive é aprender a entender realmente como que funciona, entendeu? Então entender o que era cada personagem, o que era cada raça, o que era cada sub-raça. Pô, um personagem tem mais de uma raça, menos de uma sub-raça, então esse foi um dos desafios que eu tive, né? Bom, continuando a pergunta dele, perdão por ter esquecido, o meu desafio acaba sendo relacionado com o dele, porque só eu daqui jogo isso, só eu daqui entendo o que é isso. Então, coordenar essas pessoas para fazer isso acontecer foi um tanto difícil. Tanto eu tive que pegar o livro do jogador tem 300 páginas, eu tive que pegar muitas informações de lá, transcrever para um PDF para deixar pronto para esse cara aqui colocar no banco de dados. E, ou seja, eu tive que pegar em inglês, transcrever, traduzir, colocar tudo em português e ainda revisar. Se eu não me engano foram 5.000... Foi aqui mesmo? Acho que foi aqui. Não, esse daqui é outro. Esse daqui é só o de raça. O de clássica maior teve coisa de 5.000 palavras que eu precisei transcrever à mão. À mão ou teclado? E aí todas essas informações que vocês estão vendo foram as informações que eu falei para vocês que eu tive que tratar para poder encaixar no banco de dados. Então seria como se fosse uma tabela de Excel, e aí você pensa em colocar tudo isso estruturadinho em cada coluna, cada célula para poder comunicar certinho com a aplicação. E a minha basicamente foi, como já comentei na hora da explicação, foi na parte de documentação. Você via que tudo isso teria que ser datado, então toda hora eu tinha que alterar, toda hora que chegava tinha coisa nova, perguntava pro Zé, perguntava pro Rafa. A gente lascou muito na vida. Mas faz parte, a gente... A parte de design, ele já tem um esboço aqui que o Rafa fez e seguiu, né? Inclusive o design principal, isso aqui, que foi basicamente a parte das habilidades e tudo mais, foi o Luigi que fez a princípio, a gente só foi alterando algumas coisinhas básicas. E eu acho que a maior dificuldade também, outra dificuldade que eu tive, foi com o Rafa, que
tem algumas coisas específicas de lógica mesmo que você tem que fazer de acordo com as regras do jogo. Por exemplo, aqui, a parte de mudança de status, por aí vai, eu tive que também fazer um pouquinho no back-end para fazer a parte de checkbox também, para marcar, quando marcar uma opçãozinha, aparecer, adicionar um valor ali, passar para o PDF isso daí também, por aí vai. Bastante coisa que a gente fica aprender sobre as regras do jogo em si também. Mais alguma coisa? Não tem dificuldade não. Mais alguma pergunta? Professor, Cássio. isso aí, Cássio. Não, ele não. Agradecimentos ao Cássio, então, posso deixar. Acabou. É só uma coisa, pessoal. Calma. É uma dica para que vocês que vão fazer o projeto depois da gente. Para hospedar esse site, tem um lugar chamado Smarter Asp. Ele oferece para vocês 60 dias gratuitos para hospedagem. Também oferece um domínio temporário. Então, se vocês quiserem hospedar de fato um site para poder acessar de qualquer lugar sem gastar nada, vocês podem, é só ir atrás disso. E o AWS, que é o Amazon Web Service que o Zé falou, ele a gente também pegou de graça. A gente conseguiu 20 GB de banco de dados totalmente gratuito por um ano. Então isso acabou facilitando muito para a gente conseguir